A gente viajou muito, então é fácil de levar esses equipamentos. Né? São computadores, Core 2 Duo, 4 GB de RAM, né? No mínimo, eu aconselho isso, no mínimo, um Core 2 Duo, 4 GB de RAM, isso é básico para você comprar hoje. Né? Você compra só o PC você compra por menos de R$1.000, você compra um quad-core, por menos de R$1.000, um Core 3 você já compra, só a carcaça. Né? Só a CPU, você tem condições de comprar, com memória e tudo mais. Né? Então, é mínimo assim, que você consegue de investimento. Projetores multimídia, os projetores já são equipamentos mais caros, aí para você trabalhar legal, fazer uma projeção numa tela, o ideal seria pelo menos 5.000 lumens, né? Se você não tiver 4.000, vai trabalhar com 4. Isso não vai impedir seu trabalho. Né? Essa é questão de qualidade. No mínimo, 5.000. Aí se você for aumentando a quantidade de lumens, o projetor vai aumentando o preço. Né? Se for em alta definição, né? For HD com 1 lumens, aí é mais caro ainda. Se for 4K, nem se fala. Estava até falando para o Ivaninho, o projetor 4K simples, com 10.000 lumens, ele custa $53 mil. Isso é um simples. Né? E ele não funciona só, né? Tem que ter um monte de aparelho. E um monte de aparelho por trás, né? Então, caríssimo o investimento. Né? Então, você tem que ter placas de captura de áudio e vídeo. Né? No caso, a gente usa Raw-Page, né? A gente gosta de usar, a gente trabalha muito tempo com a Raw-Page, né? Mas tem outras placas excelentes, que pode ser da Osprey. São placas mais caras, né? Mas são placas excelentes de qualidade, Osprey. Né? Placas de vídeo, aí você pode estar trabalhando com NVIDIA ou ATI para decodificação. O ideal é que se você tiver uma placa de vídeo para decodificação, você pode estar decodificando vídeo em alta definição. Né? E hoje as placas oferecem até decodificação 2K. Né? Você tem placa de NVIDIA 2K, agora são placas mais caras. Mas você pode comprar uma placa de R$200 ou menos de R$200. Né? E você tem decodificação em alta definição. Então você vai ter aceleração em hardware. Não vai usar o software, não fica pesado para o computador. Né? Certo? Então, monitores de alta definição, né, para você ver mais ou menos, você ter noção da qualidade, mas se você está trabalhando com alta definição, o ideal é que você tenha monitores de alta definição. Né? Porque se você não tiver monitor de alta definição, você não vai conseguir visualizar alta definição. Eles não vão suportar isso, certo? Então, câmeras de vídeo. Aí as câmeras de vídeo, né? Tem muita câmera boa e barata. Tem uma câmera antiga da Sony, né? Não é um modelo novo, mas é um modelo de fácil aquisição. É um HD1000, se eu não me engano, é HVR1000. Né? É uma câmera HDV e DV. Né? Ela custa por volta de R$3.800. Né? Uma câmera boa HDV, nova da Sony, essas Z5 e tudo mais, né? Z1 para cima, padrão Z1 para cima, elas custam por volta de R$20 mil. Né? Então, tem que você adquirir isso é uma câmera profissional. Estou falando de câmera profissional. R$3.800 você já compra uma câmera profissional. Então você já tem uma qualidade boa de imagem, certo? Placas de rede gigabit Ethernet, baratinho. Você compra uma placa da Encore, né? Uma placa fraquinha, PCI, né? Por R$32. Você pode botar no PC. Geralmente os PCs já vêm hoje em dia com placa gigabit. Né? Já vem. Né? Telões, né? Aí essa questão de telão vai depender da configuração e do espaço. Né? Pode ser mapa, translúcido, né? Telas de reta projeção, vai depender do seu espaço. Né? Ivani entende muito mais do que eu em relação a isso, porque ela trabalha com isso. Né? A gente até adquiriu um projeto, não sei se conseguiu montar. Montou essa... Vai atrás de você, está indo para o prédio novo na outra semana. Eu queria ver aquela tela montada, gigantesca, uma tela enorme, 16 por 9. É um mapa translúcido gigantesco, né? Aí dá para trabalhar legal. Né? E outros equipamentos, seriam equipamentos de áudio, você tem caixas de som, né? Se você vai trabalhar com áudio, você tem um retorno. Né? Captura de áudio também. Captura, não, a placa de captura já tem, ela vai capturar áudio e vídeo, né? Você já própria captura, você já captura áudio e vídeo, que já economiza, né? Por volta, isso aqui você gastaria o quê? Para montar um setupzinho mínimo, você gasta em torno de R$10 mil. Né? Porque a câmera agrega 3.800, 4.000. Né? Aí você vai comprar o PC, tem os monitores, teclado e tal. Né? Tem as placas de vídeo. Né? Então, você está trabalhando com monitor de alta definição. O monitor, o custo de alta definição, você encontra até por R$500. Né? Certo? Pode até ser menos de R$10 mil. Né? Eu estou dizendo no máximo. Projetor junto? Não, o projetor que é caro, né?
O que consome mais aqui é o projetor e a câmera, né? Eu pesquisei muito o projetor, multimídia que eu comprei no projeto GTMDA, um de 4.500 lumens, né? Ele saiu por 5.500 reais. HD? Hã? HD? Não, não é HD. HD é caríssimo, né? XGA, não. XGA, não. Aí Home Theater. Fica Full HD para a sala pequena, né? Uhum. A gente está falando em projeção papelão. Né? Se você configurar bem aqui, você fecha em 10 mil reais. Já dá para montar um setup. Você pode não escolher para dar um projetor de 4 volumes. Né? Isso vai depender da sua estrutura, vai depender da sua sala. Se você optar por equipamentos mais caros, vai aumentar, né, o custo do seu setup. Então, o quinto ponto seria os softwares, né? Sistemas operacionais, Linux, a gente faz uso do Linux, com a Arton, né? Então a gente desenvolveu a Arton dentro, em cima do Linux. Então não tem essa questão de custo com licença, né? O Windows, a gente tem uma versão do encoder, a gente está desenvolvendo uma versão decoder para o Windows, né? A gente tem uma versão encoder para o Windows porque a gente trabalha com câmeras HDV no Windows, né? Certo? Câmera HDV a gente trabalha no Windows. E em relação a macOS, a gente começou a trabalhar, deixou de lado porque tinha uma questão mais importante, a gente não criou nenhuma versão da ferramenta aqui ainda, né? Congelou isso, né? Preferência inicial a soluções livres, a gente aconselha isso porque você pode estar modificando o código, né? De acordo com a sua necessidade, é o que acontece muito, a gente faz um espetáculo com a Ivani, às vezes surgem novas funcionalidades e surgem muitas funcionalidades quando você vai executar um espetáculo. O Apple Mundos em 2009, primeira versão, né? Em 2009, a gente incrementou várias funcionalidades novas, né? Na ferramenta. Então, só de você fazer o uso da ferramenta enriquece muito, né? A própria ferramenta. Então você tem diminuição dos custos finais, soluções livres, né? Possibilidade de alteração de código, aplicação de determinado contexto artístico específico. A gente pode estar alterando o código e aplicar um contexto específico, né? Então, considerando o uso da Arto dentro dos Open Lab, a infraestrutura mínima seria o quê? Um PC para captura, né? Você teria um PC para captura que seria o encoder. Agora, o que é um encoder? O encoder é esse aqui, é o cara que captura o vídeo, né? É aquele cara que está ligado à câmera, que recebe a informação, o fluxo da câmera e grava essa informação, certo? Essa informação pode codificar, ele pode codificar ou já vir codificado na câmera, vai depender do seu equipamento. Então a codificação desse encoder pode ser em software. Se for feito em software, aí precisa de dependendo, se você está trabalhando com alta definição, você vai precisar de uma máquina mais potente. Se for trabalhar com H264, codificar em software consome muito processamento. Eu já não aconselho usar um Core 2 Duo, teria um quadricore, pelo menos, um Core 3. O Ricardo pergunta aqui, ele falou que funciona no Windows, mas não funciona no Mac? Não funciona no Mac. A gente não trabalhou, não migrou a ferramenta para o Mac. Tá. Né? Perdeu isso, não teve muito tempo para mexer com isso, porque eram muitas funcionalidades, requisitos para implementar, e a gente já mexia muito no Linux e achou melhor ficar no Linux mesmo. Tá? E fez uma versão do encoder, né, para o Windows. E no Windows está ok. Desculpa que eu tô... No Windows a gente só tem um componente, né? A Arton, depois eu vou falar mais à frente, mostrar a estrutura da Arton, a arquitetura, né? E a Arton é composta de componentes distribuídos. O encoder, que é o cara que é responsável pela captura, ele pode estar em qualquer ponto do mundo, como um decoder também, né? E eu posso estar aqui com o articulador, que é o cara que gerencia esses vídeos. Eu posso estar controlando encoders e decoders remotamente, né? Certo? Então, esse aqui eu posso repassar para vocês depois, não se preocupem não. Um PC para exibição de conteúdo audiovisual, né? Que seria o decoder. A esse decoder você teria uma placa de vídeo para decodificar o vídeo em alta definição, o SD ou o que seja, né? Diminui o processamento, né? Você decodificar também consome processamento. Se você for decodificar vídeo em H264 no formato H264, vai consumir muito processamento, né? Um PC para controle remoto, que seria o articulador. Você tem o articulador para poder manipular esses componentes, né? Esse cara não precisa ser um computador muito bom, né? Pode ser um Core 2 Duo, com placa Gigabit Ethernet, né?
você para poder controlar. Ele só recebe fluxo em baixa definição para você poder visualizar. Ele funciona como um switch de vídeo, né? Ele funciona como um switch de vídeo e você pode controlar isso tudo remotamente. Você pode até determinar uma codificação de um encoder remotamente. Se você quiser mudar o que acontecia dentro do espetáculo. Quando a gente percebia que estava perdendo pacote com o MPEG 2, se a gente estivesse usando o MPEG 2, a gente alterava a codificação, botava o MPEG 4 e diminuía a taxa. Isso remotamente, ou seja, eu mexia no encoder que estava lá em Barcelona sem eu ter que pedir ao cara, né? Isso foi uma necessidade levantada dentro do primeiro por mundos. Por quê? Toda vez a gente tem que ficar pedindo a pessoa, ei, vai lá e altera, né? Conversava com o cara pelo Skype, pelo chat, altera aí, bota MPEG 4 agora. Mas por que a gente não controlar isso remotamente? Mudar a codificação remotamente? Então a gente escolheu, foi uma funcionalidade que surgiu do próprio espetáculo. Cursos diferentes. A gente usa FireWire aqui com HDV, a gente usa a saída FireWire no Windows. Então você pode fazer isso tranquilo. Né? A gente não estou querendo dizer que a gente não faz mixer dentro da ferramenta. Digamos, você envia uma imagem e eu lá fazer um mixer dentro da própria ferramenta. Então se você tiver alguma imagem aqui que você quer enviar, ele vai enviar essa imagem que está aqui na tela. Mas isso é no computador que está rodando o ato e o VLC fazendo... Um computador que está só o encoder da Atom. Só o encoder. Só o encoder. Então, ele pode estar com o VLC fazendo essa transmissão da tela. Da tela, pode. Tá, mas eu estou com o meu computador aqui, certo, que não está rodando ato nem nada. Qual a maneira que eu conecto a saída de vídeo desse computador para entrar nesse... A gente tem outra opção que é captura externa. Você teria que fazer um stream UDP. Aí vai complicar o que eu estou falando. Não, mas aí... Você pode fazer um stream UDP direto que ele captura de fonte externa. UDP. Aí eu pego e replico dentro dele. Isso é fácil, fazer. Isso pode fazer até pelo próprio VLC mesmo. A partir de qualquer fonte. Ele recebe, se você tiver só um VLC, ele recebe na fonte externa. Não, mas eu envio como? Via você vai informar o IP, você tem que informar, você vai dizer quem é o IP. É via rede. Não, tudo é via rede. Tudo é via rede. Se você montar uma rede local, você vai poder compartilhar. De cabo, errado, não precisa ter nenhum cabeamento. Não, só rede. Só via rede. Agora eu entendi que você está... Entendi. Eu posso enviar via rede. Quando eu falo a captura na câmera, a saída FireWire, eu capturo da FireWire e depois eu envio pela rede. Mas eu envio pela rede no final, entendeu? Ela entra a FireWire aqui pra mim, capturei o FireWire, certo? E depois envio pela rede. Então se eu já estiver na rede, eu posso estar enviando direto pela rede? Se já estiver no seu computador, você já pode enviar direto para a rede. Não tem problema. Então, caixa de som, né? Trabalhar com som. Headset sem fio, que seria o ideal, né? Então você tem a mobilidade. Trabalhar com headset sem fio, Bluetooth, o Bluetooth é limitado, né? A distância. Já tem alguns headsets Wi-Fi, então acho que tem uma qualidade de alcance maior. Né? E tem base, né, de headset, tem saída de áudio, você pode pegar da base e jogar na própria placa de captura e assim enviar pela rede novamente, entendeu? Deixa eu te perguntar uma coisa quanto ao som. Você coloca caixas de som aí, mas como é que vocês usam o som? Porque como ele coloca caixas de som, parece só uma entrada de som. Não sei como que vocês hoje em dia aplicam som. Porque como a gente vai trabalhar com voz lá, nós vamos ter que ter um monitoramento de voz com microfones, né? Então, um dos objetivos meus de estar trabalhando com vocês, né, com o Eric, com o Hector e com a Juliana, especificamente, pelo trabalho que eles têm no projeto em voz, é porque a gente sempre a gente teve música, a gente sempre trabalhou com música, às vezes em dois. No Alamedas a gente trabalhou com um DJ em um ponto e em outro, e eles mixavam. Nos outros espetáculos a gente tinha um músico enviando o som, mas sempre foi uma coisa, digamos, a menos importante no sentido tecnológico, né? Assim, tinha porque a gente sempre trabalhou com música ao vivo. Então acho que esse projeto vai ser um dos lugares, eu acho, para a gente criar novas demandas em relação à parte de áudio. Não concorda comigo, Eric? Com certeza. A gente não focou no áudio, né? Nossa ideia era a imagem. Muito na imagem. A gente podia fazer com a imagem. O áudio tinha lá, o áudio fazia parte do espetáculo, mas não tinha uma profundidade grande dentro do espetáculo. Então isso vai depender da pessoa. Você quer que o seu áudio se destaque, então o áudio vai ser o destaque. Porque no Versus a gente tinha fala entre um campo e outro campo. Mas por uma série de razões, o resultado que teve foi bacaninha, tudo, mas assim,
tinha que decidir naquela hora, que a gente saiu do nada, né? Tipo assim, eu tinha trabalhado com telemática nos Estados Unidos, que era uma coisa meio como a gente viu ali da Espanha, a gente assiste agora 10 minutos de tal universidade, tal universidade, tal universidade, não tinha interação. E quando eu sou convidada a fazer o trabalho com os meninos, né, do LAVID, lá pela RNP e pelo Ministério, tipo assim, a gente vai fazer o quê? A gente inventou tudo do zero, né, teoricamente. Então, naquele momento que a gente teve o Versus, com aquele potencial todo que o Eric falou para vocês, com uma super possibilidade que foi bancada pra gente, o passo seguinte era decidir. Tá, agora a gente caminha para qual lado? E aí, o lado principal e que exige mais, né, naquele momento da gente e da banda também, era a questão da imagem. Né? Porque a gente queria dizer que está inaugurando a rede. Então, o que é que ia consumir a rede? Era vídeo. O áudio é pouquíssimo, né? A taxa do áudio. Se mandar 192 kbps, você tem um áudio excelente. Até abaixo disso. 16, né? É que eu tô pensando com 192 você tem própria... 7.1, 8.1, você pode ver a pessoa. Então, assim, o que eu entendi o que você está perguntando, a gente tem o Acron tem a viabilidade, mas ele vai ter que ser, é um dos pontos aí pra gente prestar Que na atenção, verdade a gente vai que a gente vai ter que implementar e desenvolver, não é, Eric? Eu acho isso que aí vai surgir da necessidade. A necessidade da gente foi vídeo, então a gente desenvolveu muito no vídeo. Entendi. Se tivesse uma pessoa sempre em relação ao áudio, e conversando com a gente, trocando ideia em relação ao áudio, a gente focava em áudio. A gente tem uma pessoa lá dentro do LAVID, né, que faz um mestrado em cima da parte de áudio. Ele é formado em computação, mas gosta de música também, então ele gosta de mexer muito com essa parte de manipulação de áudio. Né? É interessante, tem até um projeto aí chamado Colaboc, que eu nem falei aqui, mas trabalha justamente com isso, colaboração de conteúdo audiovisual. Então, na verdade, tanto o que você, como o grupo do Guto, vai fazer, e por isso que vocês foram escolhidos, assim, né? Por que eu não estou trabalhando com outros grupos de dança? Porque isso a gente já tem um pouco no know-how, que a gente quer saber, tá, o que vai demandar por conta de vocês fazerem o que vocês fazem. Então é esse o projeto, tanto o desafio artístico, conceitual, como questão tecnológica. E o áudio, assim, é importante. Estaria ligado a essa câmera, capturando a imagem, que seriam pessoas dançando, né? Certo? Aí você teria um decoder que vai estar recebendo, né? Digamos, da rede IP, fluxo de algum ponto remoto, pode ser do OpenLab Y, do OpenLab Z, ou qualquer OpenLab, né? Enviando, decodificando lá, exibindo a imagem de outros músicos que estão em outro, ou de outros dançarinos que estão em outro ponto, né? Dando um exemplo, né? No projetor, jogando isso no projetor, você tem a saída do áudio. Estou dando um setup bem simples, né? A ideia de criação do setup, né? Pode ser modificado, certo? E só para a gente unificar aqui as questões, eu chamo a isso, viu, meninos, do menino Bidu? Não, é só, sem ser a pentelha chata que fica, mas é só porque isso daqui eu queria que vocês prestassem atenção, no sentido de que a gente vai chamar isso de estação, o que o Eric está chamando de OpenLab X, Y, Z, cada um desses lugares é uma estação. E a gente vai passar todos os nossos encontros, né, que são esses encontros das segundas-feiras, eles têm que estar com essas estações montadas para a gente poder ver como... É isso que eu estava falando, que é o diferencial de como a gente vem fazendo, né, de como a gente fazia. Porque antes a gente só na hora H é que montávamos as estações. Agora a gente ter todas essas estações a cada encontro para poder testar. O que tem hoje? Ah, tudo bem, hoje o Guto não está, mas eu estou ali com a Valmeri. Ah, não, hoje eu não estou, mas assim, essa estação ela tem que estar sempre sendo testada e colocada. Na realidade, você tem que entrar e já é só ligar e está funcionando, né? A ideia é essa. E aí, tá pronto, né? E para o Open Lab, a ideia é a gente estar com essas estações, e por isso que chama Open Lab, com essas estações liberadas para outras pessoas que não só a gente. Então, em cada ponto vai ter lá a sua estação. E, por exemplo, na de abril, tem lá os convidados que são os do Guto, que vão participar dessa estação, interagindo com Fortaleza, que vai estar com a estação ligada, com Salvador, que vai estar com a estação ligada. E a cada Open Lab a gente tem outros convidados, enfim, e com a possibilidade, ou não, aí os grupos tecnológicos é que vão dizer, de ter a participação do público, né, do usuário web, ou não. Aí, vocês é que dizem. O vídeo, isso é verdade, né? Se eu quiser transmitir um arquivo, posso transmitir um arquivo, posso transmitir o que eu quiser.
Né? Mas, Aí eu tenho que implementar isso dentro da ferramenta, não é só um arquivo Eu específico. digo, posso por fazer- exemplo, eu estou coletando os sinais da minha planta, mandando isso para o Arduino, e do Arduino eu mando isso para algum IP. E aí você pode mandar esse sinal para... Aqui a gente também, fora vídeo, a gente vê imagem também, né? Você pode gerar, colocar JPEGs e enviar JPEGs e imagens também. Não, eu tô Mas ele tá falando não dados, tô falando tá? de imagem, eu tô falando o seguinte, eu quero que você possa controlar o meu robô. Sim, remotamente. E eu a gente tem um mandar robô os que a gente sinais- controla dentro com a Arthur, mas foi com um robô específico que a gente trabalhou que foi da UFRN, a gente controla ele remotamente. A gente enxerga, ele tem uma câmera e a gente vai controlando ele pela Arthur, Controla ele ou... Pela ou Arthur. dentro dele. né? mas aí é a imagem, né? Hã? Mas aí é a imagem. Pela imagem dele eu controlo, mas ele controla o robô remotamente. Eu tenho o É porque o que ele está falando é transmissão esquerda, de direita. dados mesmo, específico de dados. Não, eu envio dados para o robô. Esses dados, ela vai dizer se ele vai para a esquerda, se ele vai para a direita, se ele vai para frente, se ele vai para trás. A gente tem isso. E agora também a gente está inserindo, por causa do projeto de telemedicina, a gente está inserindo o controle das câmeras remotamente. A gente vai controlar as câmeras remotamente. Como se fosse Ah, isso vai PHP. ser massa pra gente Entendeu? também. Aí você pode adquirir uma câmera de videoconferência Lá que você tem controle perdeu de seu IP. emprego, Valmir Eu também. controlo o IP a câmera. Eu estou com câmera de segurança, câmeras simples, porque essas câmeras IP boas são caras. Né? Então o GT é um projeto que não tem muito recurso financeiro. Então, primeiro eu tenho que provar que eu consigo, para depois eu conseguir uma coisa É melhor. o que eu preciso. Certo? Então a vida é o laboratório de aplicação de vídeo digital, né? Fica no Departamento de Informática da Universidade Federal da Paraíba. Está localizado na capital do estado da Paraíba, João Pessoa. O laboratório é um dos 11 laboratórios de ensino, de pesquisa e departamento, né? Informática, DI. O DI abriga o curso de graduação em Ciência da Computação e a pós-graduação em Informática, PPGI. Né? Então, a infraestrutura. Plataforma de transmissão DVD, ATSC, a gente tem uma estrutura de um ambiente de TV digital montado dentro do laboratório, certo? Então, a gente tem todo um aparato tecnológico que simula uma TV, né? Porque a gente trabalha com TV digital e vídeo digital, então a gente precisa desse ambiente, certo? Então, a gente tem câmeras VT digitais, HDTV e SDTV, monitores de vídeo e televisores HDTV e SDTV, certo? Codificadores MPEG-2, SDTV, HDTV, gerador de carrossel, DSM-CC, encapsulador de datagramas IP, certo? E multiplexador MPEG-2 TS e modulador QAM. Né? Um desses equipamentos aqui, dois equipamentos no caso, o encapsulador IP, o encoder MPEG-2 TS, a gente utilizou ele no primeiro espetáculo, né? Do lançamento da rede Giga da RNP. Esses dois equipamentos ficaram aqui dentro da UFPA. Né? Um ficou responsável pela codificação, porque a gente tem uma câmera chamada Ikigami, uma câmera japonesa que gerava 1920 por 1080p, Full HD, né, cru, então a gente tinha que codificar e depois jogava isso no encapsulador IP que direcionava para o IP que ficava. Quando você fica falando desses 1090, 1920, não sei o que, 1080p, todo mundo entende o que é. Se deixar, ele vai falar o PWM, isso aqui, não é? Então, a resolução Full HD, a gente tem o quê? A resolução da TV atual Full HD é 1920 por 1080i, vídeo entrelaçado, certo? É o padrão que é transmitido pelo ar. Mas o 1080p não é transmitido pelo ar. A gente não sintoniza, não decodifica isso na TV, certo? Então, a gente fez em 2005 uma transmissão Full HD. Né? Na realidade, foi a primeira transmissão Full HD, 1920 por 1080p, né? No Brasil, no lançamento da rede Giga. 1920. Faz o desenho 16 por 9, 16 por 9, né? Certo? Então, a gente usou dois equipamentos, né? Um encapsulador IP e um encoder MPEG-2, certo? TS. O TS é um transporte stream. O transporte stream, além do vídeo e do áudio em si, eu posso inserir dados, né? Os dados seriam, por exemplo, uma aplicação para a TV digital, né? Certo? Então, temos também no laboratório set-top box comerciais de referência, porque a gente desenvolve em cima desses terminais. O set-top box é o que a gente chama de decodificador que você tem em casa, né? Sua TV vem com um decodificador interno, é o set-top box, né? O termo em inglês é set-top box, né? Então, a gente tem 35 estações de trabalho. Hoje a gente tem muito mais do que isso, está desatualizado. Né? Conectividade, backbone nacional da RNP, né? Dentro da Big TV, a gente tem um link direto com o pessoal da NET, que não é mais Big TV, hoje é NET. Né? A gente faz a transmissão
com solução da gente, criada por nós no laboratório, né? A gente faz uma transmissão da TV UFPB, né? Eles tinham a TV interna, eles inserem conteúdo, hoje dentro da TV Brasil, né? Então eles pegam algum momento da TV Brasil, inserem conteúdo e a gente faz um stream ponto a ponto com a NET, e da NET é enviado para os assinantes, certo? A gente usa uma solução software livre, com placas encoders que a gente é acostumado a usar, que são chamadas raw page, né? Fabricante raw page, né? Encoder MPEG-2. Aqui mais ou menos a situação, né, desejada que acontece no Lavide, meio que, como o Guido mesmo diz, né, nosso coordenador, ele é um pouco anarquista, né, no negócio, os projetos, ele gosta dessa liberdade, né, essa liberdade das pessoas poderem se comunicar e não seguir uma rigidez dentro dos desenvolvimentos, né, de projetos. Né. Isso aí, um engenheiro de software fica tirado da vida, né? Não tem problema demais com isso. Então a gente tem lá o coordenador que seria aqui do Lemos, a gente tem coordenador acadêmico, né? Coordenador de inovação, coordenador de projetos, né? Tem a parte do suporte administrativo, administrator, secretaria executiva, pessoal de recursos humanos, coordenador de inovação, né? Que era nosso amigo Guido, né? Que era coordenador de inovação, foi fazer o doutorado na PUC, né? Assessoria de imprensa, né? Eram duas meninas da área de comunicação, né? Kellyanne e Deise. Kellyanne se encontra no laboratório, né? Deise está em São Paulo, duas vezes fizeram mestrado na área. Né? Designers, gerente de configuração, gerente técnico, líder, né? Que é o cara que gerencia, bota a mão na massa e ajuda o pessoal, né? Eu sou um dos gerentes técnicos de projeto dentro do laboratório, certo? Desenvolvedor, testador, revisor de código e analista de suporte. Né? Isso aqui é o ideal. Nem sempre a gente tem essa estrutura. Às vezes a gente consegue montar uma estrutura. Isso vai depender do financeiro que vem do projeto. Né? E às vezes também você não consegue captar uma pessoa que tenha foco para ser um testador de software. Né? Você às vezes não encontra um cara que seja um testador de software. Né? Analista de suporte você também às vezes tem dificuldade, né, de encontrar. Né? Desenvolvedores são mais fáceis de encontrar. O pessoal que queira trabalhar no desenvolvimento. Então, a questão de P&D, né? Projetos de pesquisa com agências financiadoras, CNPq, FINEP e RNP, né? Nosso principal parceiro é a RNP, certo? Dentro do laboratório, tanto na iniciativa dentro da UFPB, como tem projetos junto com empresas, né? No caso da Daniavide, né? Do projeto TV Brasil, que foi de um projeto que saiu dentro do laboratório, chamado RIT, Rede de Intercâmbio de TVs Públicas, né? Que gerou um novo software, que foi o software para a TV Brasil, né, que era conhecido como a TV do Lula, né? Lula levantou a TV, né? Então é troca de conteúdo, né? Usando a estrutura da rede da RNP, né? O backbone da RNP, rede de alta velocidade, né? Então todas essas TVs que estão ligadas aqui, no caso tem a TV educativa da Bahia, né? Que fica aqui em Salvador, tem a TV do Maranhão, tem a TV do Rio, né? TV de São Paulo, e elas trocam conteúdos através desse sistema, né? Que em parte surgiu do rito, né? E depois se transformou num produto dentro de uma empresa, certo? Projetos de desenvolvimento com iniciativa privada, como eu falei, um exemplo desse é a ITVP e outros projetos, né? Que andam em paralelo. Projetos em andamento, tem o Edu Livre, tecnologias educacionais criativas, livres, né, com o objetivo concepção de aplicações inovadoras voltadas à educação, envolvendo software livre ou aberto, né, parceiro Laboratório Natalnet, o pessoal da UFRN, que é um parceiro forte da gente, né, até porque, em parte, Guido começou essa questão de trabalhar com laboratório e pesquisa dentro da UFRN, né, ele foi um dos fundadores do Natalnet, saiu do Natalnet, foi para João Pessoa, da UFPB, levou algumas pessoas do Natalnet e o Natalnet continuou. Quem coordena hoje é o professor Luiz Marco, né? O laboratório LSI da USP, né? Coordenação, financiamento FINEP e CNPq. Então, o Edu Livre, digamos, são resultados da utilização de infraestrutura 2D e 3D para a virtualização de espaços infantis, salas de leitura, poesias e contos, né? São aplicações, desde aplicações de área de TV digital, o público, né? Crianças de escola, público em geral, a gente ia a campo, ia para a escola e levava essas aplicações, as crianças
interagir com essas aplicações, né? E de forma que facilita o aprendizado, né? Sempre tem um fundo educacional das aplicações, no intuito de facilitar o aprendizado. Então, linha de produtos SBTVD, né? Sistema Brasileiro de TV Digital. Né? Objetivo: desenvolvimento de ferramentas de apoio para operadoras de emissoras que fazem difusão de TV digital, seguindo o padrão brasileiro de TV digital, certo? Então, de certa forma, nós fomos pioneiros, né, no projeto da TV digital, do MIDA, da TV digital, né, o software da TV digital, junto com o pessoal da PUC, né, do Rio, do Telemídia. Né, a gente desenvolveu o MIDA, a primeira versão do MIDA, chamado Ginga, né, e outras pessoas passaram a desenvolver. Tem um projeto dentro do laboratório chamado OpenGinga, né, que é uma plataforma livre para TV digital. Aí, no caso, um parceiro dentro aqui, um parceiro que é privado, né? Que é a Linear, uma empresa que fica situada em Santa Rita, Sapucaí, Minas Gerais. A gente desenvolve, né, software em relação a MUX. Essa empresa é voltada para a transmissão, né, de sinais. Antes era de analógico e passou para digital, então procuraram a gente tem esse know-how. Passamos a desenvolver software para ele, né, para a empresa, no caso, certo? O Beacon. Essa questão de parceiro, que mudou na época, blá 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 blá, porque não tinha alguns parceiros, né, que trabalhavam em outro. Não, né? Desenvolver um serviço inovador na área de learning, né? Aprendizado à distância através de televisão digital interativa. Então, alguns parceiros, Biduc, a Universidade de Siena. Os caras estão ali da Espanha, tem Mira, que é uma empresa, os caras de Roma também, que era daquele... E o financiamento vinha da comunidade europeia, né? Certo? Esse aqui foi um projeto muito grande, envolveram várias universidades, né? A gente ficou responsável pela parte do MIDA, a gente foi responsável pela coordenação do MIDA, né? Do software da TV digital. Né? Aí, o OpenGinga ainda está em andamento de forma de CETIC, né? Tem o APL Ginga, que também a gente trabalhou, que a gente vai estar falando aqui também. E o The Live, né, para distribuição ao vivo de conteúdo. Né? A RNP ainda faz uso hoje do The Live. Isso foi um projeto de 2003, né? 2003, 2004. 2003, 2004. 2004, 2005, 2003. Na realidade, quando a gente desenvolveu isso, não existia YouTube, não existia nada disso, de vídeo quase na internet. Né? A gente foi meio que pioneiro, né, nessa área. Né? Infelizmente, o financiamento acaba e a gente não tem como evoluir o software, né? Então o software ele fica congelado. Né? E sempre vem quem tiver dinheiro, tiver financiamento, passa à frente e desenvolve, né? Outras soluções. O Rai TV, desenvolvimento de hardware e software para televisão digital de alta definição. Né? O GTMDA, que é o Grupo de Trabalho de Mídias Digitais e Arte, que foi justamente o desenvolvimento da ferramenta da Artron, né? 2009-2010. Né? O GT AVCS, que agora é o GT que está rodando na vida atualmente, né? Um ambiente de vídeo, colaboração e saúde. Né? Essa semana a gente está fazendo teste direto lá no HU, usando a Artron, já inserindo a Artron num contexto de telemedicina, né? Só com alguns requisitos novos, né? Questão de segurança, criptografia, né? Criação de um componente novo, que ao mesmo tempo é encoder e decoder. Né? Você vai ver o que é um encoder e o que é um decoder, a parte artística em si. Né? Então, para a infraestrutura, eu coloquei uma coisa bem resumida, pra vocês terem ideia, né? O primeiro ponto, a alocação de espaço físico, você precisa ter um espaço, né? Para poder você montar uma estrutura mínima, né? Então, podem ser teatros, cinemas ou uma sala em si, né? Uma sala de um laboratório que você tem disponível, você pode estar montando um ambiente. Né? Claro que ambientes ideais seriam teatros, cinemas, que tem um espaço maior, né? Certo? Mas, caso a pessoa não tenha um espaço, você poderia estar alocando uma sala, um laboratório. Né? Como teve o exemplo lá do Epormundos, né? na Argentina, a gente ficou com uma sala mínima, né? Uma sala de videoconferência. E praticamente só dava uma mesa de videoconferência. E a gente conseguiu montar um espetáculo ali dentro. Colou uma tela, um mapa, né? Colado no teto e embaixo, fechando. O pessoal participou aí, sabe a dificuldade.
equipamentos espalhados, vários computadores, né? Câmeras e tudo mais, projetores. Né? Então, foi num espaço pequeno, né? E quem vê, assiste o vídeo do espetáculo nem tem noção do que foi num espaço tão mínimo, né? Certo? Então, você pode estar montando a estrutura. Não é o ideal, né? Mas é aquela história, tem que dar um início, né? Começar, né? A movimentar. Então, segundo ponto é a montagem de uma rede local, né? Aí você vai precisar de equipe capacitada, né? Aí você pode estar usando os próprios estudantes de computação, né? Para auxiliar nessa montagem, né? Ou de outras áreas, né? De tecnologia. Aí equipamentos, suítes de nível 2, de preferência que sejam gerenciáveis, né? Suítes gerenciáveis, aí no caso eu estou falando com um administrador de rede, você poder gerenciar, se você precisar criar uma VLAN, né? Algo do tipo, né? Cabeamento, ideal que seja para trançado categoria 5E ou superior, porque aqui você vai começar a poder trabalhar com taxa de vídeo em alta definição, né? Você pode estar recebendo várias taxas e enviando ao mesmo tempo, várias taxas. Então aqui um cabo que já trabalha com gigabit, Ethernet, né? Então você tem até 1 gigabit, né? Então se você imaginar um fluxo HDTV comprimido, você vai ter o quê? Se for um MPEG 2, você tem entre 25 e 30 megabits por segundo, né? Se for um H264, você teria mais ou menos 16 a 20 megabits por segundo, né? Um Full HD. Né? Para poder estar falando disso aqui, da política de uso, tem uma política de uso da questão da rede da RNP e os pontos de presença, os POPs, né? Então é importante a pessoa entender essa política de uso, né? Da rede, certo? Estabelecimento de conexão fim a fim entre os diversos Open Labs, com o uso de equipamentos como roteadores, nível 3 ou suíte nível 3. Quando eu falo nível 3, aí eu estou falando de redes, aí tem sentido falar para vocês aqui, nível 3 na camada de rede, né? Rede de alta velocidade, aqui a gente pode fazer roteamento, né? Encaminhamento de pacotes, certo? Rede de alta velocidade, interligando os diversos Open Labs. Justamente você fazer uso de uma rede de alta velocidade, como a rede da RNP, né? Fazer uso do backbone da RNP, até porque para a RNP é importante, né, que a rede seja usada, porque é uma forma de arcar, no caso, justificar a utilização, né, da rede junto ao governo, conseguir financiamento e tudo mais. Né? Isso ajuda o desenvolvimento da rede, ajuda a aumentar a rede, isso é importante. Quanto mais usar a rede, mais eles vão conseguir recursos, né? Certo? Então aqui você tem, ficou muito claro, estourado, mas tirei lá do site da RNP agora, atual. Então você tem a interligação, isso aqui em vermelho você teria interligação agora 10 gigabit, né? Anel 2.5 também. Lá na UFB a gente está chegando também agora com o anel 10 gigabit. Antes a gente tinha, até o ano passado, 36 megabits por segundo, compartilhado com todo o campus, a rede era congelada praticamente, não conseguia fazer nada. Compartilhado do UFPB e o UFCG. A gente passava pela UFCG, né? E depois chegava na UFPB, agora a gente tem um link com o Recife diretamente, né? Com a UFPE, então deu uma melhorada boa nisso aí. Aí link SDH, né? 622 megabits, 155. Leandro depois vai estar falando isso para vocês aí. Aqui são algumas redes, né, que fazem ligação com a RNP. A rede Clara, que foi a rede que a gente utilizou para fazer o espetáculo Ecomus na Argentina. Tá? Dentro seria a RNP da Argentina. Agora eu esqueci o nome. Como é que chama? Inova Red. A gente estava dentro da Inova Red. Né? Então, a sala que eu disse a vocês que era pequena, isso era dentro do POP, dentro do POP, a parte de gerência da Inova Red, certo? Então, nós fizemos uso da rede Clara, certo? Para a transmissão desses vídeos. Né? E, no caso, Barcelona e de Barcelona para a Argentina. Né? Então, foi o primeiro espetáculo, né, telemático da Argentina, é muito importante frisar isso. Nunca tinha acontecido nenhum espetáculo desse tipo, de ensino dentro da Argentina. Então, a gente não usou transmissão em alta definição. Né? A gente usou Standard Definition. Né? Com o quê? 4 megabits por segundo, usando MPEG 4. Né? Se eu fosse usar MPEG 2, eu precisava de 8 megabits para ter uma qualidade SD. Então, a gente optou por usar MPEG 4 a 4 megabits.
né? Então a gente tinha vários fluxos de 4 megabits, né? A gente tanto enviava como recebia do Barcelona. No caso do Barcelona vinha um único fluxo, né? Mas iam vários fluxos que a gente ficava chaveando com a ferramenta, né? Certo? Desculpa, Eric, o Ricardo está aqui perguntando qual que é a conexão mínima necessária. Não sei se isso é uma... É complicado falar assim, a conexão mínima. Quando eu mostrar a estrutura aqui, aí eles vão ter uma ideia, porque a conexão mínima seria você ter um encoder e um decoder. O encoder você pode estar enviando um vídeo de 4 megabits, MPEG-4, e com o decoder você pode estar recebendo um vídeo de 4 megabits. Aí você já tem o quê? 8 megabits, né? Mas a gente tem que levar em conta que nem sempre é assim, não é bem nominal, né? O negócio, você tem que ter uma banda de proteção, você tem que aumentar um pouco essa banda, né? Se você vai trabalhar com 8 megabits, né? Digamos que você vai trabalhar com 8 megabits de vídeo, então o ideal é que você tenha 20 megabits, né? Você tem que trabalhar com sobra, né? Por questões de overhead, de protocolos e tudo mais, certo? E se você trabalha numa rede local, aí vem a questão de CSMA-CD, né? Que é um protocolo de controle de colisão, detecção e controle de colisão, que é justamente usado dentro da internet e outras coisas. Então, o ideal é você sempre ter uma banda a mais. Se eu trabalhar com um vídeo em HDV, né, o Afro a gente trabalha com HDV, pode trabalhar com alta definição. Só que HDV é 1440 por 1080i. Né? Não é Full HD, mas é um HDTV, certo? Então você trabalha com HDV, e o HDV, que é gerado por essas câmeras da Sony, né, ela já faz a classificação em hardware com 25 megabits por segundo. Pode chegar até 30 megabits. Então você já tem, se você pensar num encoder e num decoder, né, se considerando 30 megabits, você já tem 60 megabits. O ideal é que você tenha o quê? Um link de 100 megabits. Né? For para trabalhar com alta definição, né? Com transmissão 16:9, né? E tudo mais. Então, essa seria uma estrutura mínima, né? Isso aí é uma estrutura mínima. Então, se você precisar de mais encoders e mais decoders, você vai somando, né? A quantidade de vídeo, a taxa de vídeo que você vai enviar, e você vai saber por aquele espetáculo específico quanto você vai precisar de banda, certo? Você podia perguntar de leigo? Pode perguntar. O que você está falando não tem nada a ver com velocidade, banda de transmissão, ou tem? Por exemplo, você fala de... Quando eu falo... o que significa... Quando eu falo 50 megabits, 50 megabits por segundo é a taxa de transmissão, né? É a velocidade, certo? Estou transmitindo 50 megabits por segundo, certo? Vai 50 megabits por segundo, né? Então, se eu estou trabalhando com 30 megabits, vai 30 megabits por segundo. Só que tem uma questão. A questão é o delay também, né? Se a rede estiver congestionada, o seu delay vai aumentar. É como um trânsito. Se você estiver no trânsito, digamos que você está indo numa via que não está congestionada, certo? Você vai gastar 15 minutos para chegar aqui na UFBA. Digamos que ela está congestionada, você gasta 1 hora. É o que acontece com a gente quando a gente faz um experimento desse. Um exemplo lá no Epormundos em Fortaleza, né, um exemplo em Fortaleza, no final de semana a gente conseguiu transmitir em alta definição e receber em alta definição de Barcelona, com um delay baixíssimo, né? Tipo um delay de 2 segundos, assim, proporção porque tinha que ir considerando a ida e a volta, né? Certo? Então, um delay de 2 segundos. Só que chegou durante a semana, a gente não conseguiu transmitir em alta definição. Tive que baixar para 4 megabits, eu pulei de 30 megabits, né, para 4 megabits em MPEG-4. Isso porque eu estava compartilhando um link com várias outras pessoas, né? Então tem essa questão. Diminua a taxa para poder, pelo menos, conseguir o mínimo de qualidade do espetáculo. Eu quero pegar isso e enviar via rede para você. Isso aí, se passar para a gente faz isso tranquilo. Se a gente tiver um protocolo de controle disso aí, já tiver. Só precisa saber o que tiver o SDK para a gente desenvolver em cima. Só precisa saber qual é o tipo de sinal que eu tenho que mandar para você, entendeu? Na realidade, se eu passar SDK, eu que vou enviar pela rede. Se seu equipamento, se seu robô tiver uma entrada sem fio ou uma entrada de rede, eu posso enviar pela rede, né? Ele captura... Não, essa parte eu tenho que implementar mesmo. Mas ele tem, esse robô que a gente usava na UFRN, ele tinha uma conexão Wi-Fi. Pegar os sinais da planta, mandar pela rede e o robô fazer alguma coisa nesse outro lugar. Sim. Entendeu? E coisas desse tipo. Essa brincadeira é tranquila de fazer isso. Se a gente tendo a conexão de rede e sabendo qual é o protocolo que ele usa, como diz Guido Lemos, é 2 paletos.